Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, 1º de junho. Veja agora os destaques de hoje. Depois de ser baleado pela polícia, angolano preso injustamente fala sobre os dias na cadeia. Tu vai morrer, tu vai sangrar e até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava, por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros. A namorada também foi ferida na ação de brigadianos e segue internada em estado grave. As novidades sobre a investigação do caso Rafael. Mãe que confessou matar o próprio filho presta novo depoimento à polícia. A defesa segue afirmando que a morte não foi premeditada. E a reconstituição vai fechar esse ciclo demonstrando que foi um homicídio culposo. A reconstituição, ela é fundamental. Ao vivo, nós vamos conversar com o delegado que investiga este crime bárbaro. Festinhas em plena pandemia. Da Serra, região metropolitana, a polícia fechou bares e pontos de aglomeração no fim de semana. Cidade da Serra enfrenta novo surto de Covid-19, começando num frigorífico. Mais de 150 pessoas infectadas. Já já você vai saber onde. E o mês do inverno começa a rigor. Temperaturas próximas de 0 grau hoje em todo o Rio Grande do Sul. Em seguida, a previsão do tempo. E vai ficar mais frio. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Onze horas e 36 minutos. Nós sabemos que uma pandemia, ela não escolhe hora nem lugar para acontecer. Mas o que já podemos ver é que os médicos sabem exatamente onde devem estar quando isso acontece. Ao lado de cada paciente. Desde a escolha do curso até o exercício profissional da medicina, eles são colocados à prova diariamente, em anos de estudo constante. E agora, mesmo longe das famílias, abatidos ou correndo alto risco de contágio, as notícias mostram o quanto seus esforços estão dando certo, seja na linha de frente, na pesquisa de vacinas, medicamentos e do próprio vírus, nas consultas dos pacientes de risco ou até no atendimento online. O que importa é que agem juntos para cuidar da saúde de todos. Porque, para o CREMERS, lugar de médico é onde a vida mais precisa. E você vai ver ainda hoje, atenção, exclusivo, depois de ser baleado pela polícia, este angolano que você está vendo aí na tela, ele foi preso injustamente. Ele fala sobre os 10, 12 dias que esteve na cadeia. E a namorada dele também foi ferida em uma ação de brigadianos e segue internada, só que em estado grave. Ele falou pra gente com exclusividade. Ele vai falar dos momentos de tortura, dos momentos que ele dizia, somos inocentes, e mesmo assim, segundo o relato, ele foi agredido. Daqui a pouco, nós vamos mostrar esta entrevista exclusiva com este angolano que veio ao Rio Grande do Sul para conhecer a namorada. E foi recebido desse jeito, em uma ação policial em Gravataí, aqui na região metropolitana. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. E ainda, as novidades sobre a investigação do caso Rafael. A mãe, que confessou matar o próprio filho, prestou um novo depoimento à polícia. E a defesa segue afirmando que a morte não foi premeditada. E ao vivo nós vamos conversar com o delegado que está investigando este crime bárbaro. Em seguida a gente traz todas as informações, o depoimento que foi ontem, né, para saber o que ela disse, o que ela trouxe de novidade e alguns questionamentos importantes que nós vamos fazer para a polícia que está investigando, o delegado Joebert Nunes, né, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior, em seguida conversando ao vivo com a gente. Agora 11 horas e 38 minutos. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Segundo especialistas, os vírus se alojam primeiro na garganta, por isso é importante ter um cuidado especial com a garganta e procurar mantê-la sempre saudável. Para isso, você pode contar com as pastilhas Valda. Pastilhas Valda possuem ações antisséptica e bactericida que ajudam a proteger a sua garganta. Vejam só esse recado. Diante do momento atual, é preciso estar protegido. Pastilhas Valda, há várias gerações, vem ajudando na saúde de toda a família. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família.
Viu só? Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade, evitando o contágio de alguns tipos de viroses, gripes e resfriados. E você encontra pastilhas Valda à base de própolis, de gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol, que trazem alívio imediato na dor, na irritação de garganta e também tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. Você encontra a linha completa de pastilhas Valda em todo o Brasil. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos e está em liberdade o angolano Gilberto Almeida, de 26 anos. Ele foi preso depois de ter sido baleado por engano, em uma perseguição policial. A namorada dele, Dorildes Laurindo, também foi ferida, foi baleada e permanece em estado grave aqui no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Gilberto de Almeida, de 26 anos, passou 12 dias preso injustamente. Ele só saiu da penitenciária de Canoas na última sexta-feira à noite. Foi o momento mais terrível da minha vida. Foi o momento mais terrível porque logo que saímos no carro, nós só vimos rajada de tiros. O tiro, eu tomei 4 tiros. A moça que estava comigo também pegou 4 tiros. Os policiais me agermaram. Meu irmão gritando, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou estrangeiro, eu só venho aqui de férias. Ele disse, não, tu vai morrer, tu vai sangrar aqui até eu morrer. Eu disse, eu sou inocente, eu sou inocente. Então foi um momento de pavor mesmo, um momento de pavor que eu acho que eu nunca senti na minha vida. No dia 17 de maio, ele e a namorada, Dorildes Laurindo, de 56 anos, usaram um aplicativo de caronas para voltar de um passeio no litoral. A perseguição policial aconteceu depois que o veículo passou um sinal vermelho em Cachoeirinha. Ao parar, o motorista e o casal desceram do carro e foram baleados pelos brigadianos. O estado de Dorildes é gravíssimo. Ela ficou paraplégica. Gilberto não corre risco de vida, mas permanece com balas alojadas no corpo. Ela me disse que enquanto estava ali já desmaiando, um dos policiais batia na cara dela e dizia para ela, acorda vagabunda, não dorme vagabunda, e enfiava a mão na cara dela. Em depoimento à Polícia Civil, os brigadianos disseram que reagiram a disparos vindos do carro e que a arma apreendida estava com Gilberto. O angolano acabou preso injustamente por tentativa de homicídio contra os PMs. A investigação da Polícia Civil comprovou que Gilberto é inocente e que a arma pertencia ao motorista que estava foragido por tentativa de feminicídio. Não se pode aceitar que em qualquer situação, né, os agentes das forças públicas, né, pratiquem atos dessa natureza. O segundo passo agora é buscar, junto ao Estado, uma indenização tanto para Gilberto como para Dora, que eu acho que é o mínimo que o Estado deve. Liberdade não tem preço, ainda mais quando se é inocente, quando não se faz nada. E não se pode aceitar também que os aplicativos continuem contratando pessoas que não têm capacidade e condições para isso. Ah, mas ele forjou documentos, isso não pode acontecer. Os aplicativos não podem aceitar que um motorista, como que estava dirigindo por aí este casal, tivesse uma ficha extensa e estivesse inclusive armado. Bom, isso é um outro assunto, mas daqui a pouco a gente vai mostrar a entrevista exclusiva com este angolano. Ele contou em detalhes para o nosso colega Lucas Abate como foi, como tudo que aconteceu. A abordagem da polícia e esses dias todos, no mínimo 10, 12 dias que ele passou dentro da cadeia, preso injustamente. Quer dizer, ele veio ao Rio Grande do Sul, resumindo a história, ele veio ao Rio Grande do Sul para conhecer a namorada, a Dorildes. Se conheceram pela internet. Ele trabalha em Goiás e se conheceram pela internet e ele, então, resolveu conhecê-la. Veio até o Rio Grande do Sul. Isso foi ali no final de semana do dia 17 de maio ali. Agora faz pouquinho tempo. E aí eles contrataram o aplicativo para levá-los até a praia, a serra, e no meio do caminho uma abordagem policial. Antes da abordagem, um motorista que tinha ficha suja passou no sinal vermelho e aí começou toda a confusão. O rapaz negro que estava no banco de trás com a Dorildes e na frente o motorista. E aí o resumo da história é que a polícia acreditou que ele era culpado ou também culpado, isso está sendo investigado.
E aí começou uma sequência de agressões, segundo relatos das vítimas. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse nessa entrevista exclusiva para o Lucas Abate? Tu vai morrer, tu vai sangrar e até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava, por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros. Muito bem. O que diz a Brigada Militar? Lucas Abate está, nesse momento, em Gravataí e vai nos dar detalhes. E sempre é importante a gente dizer, não podemos, em hipótese alguma, generalizar. Agora, precisa ser feita uma rigorosa investigação. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Na verdade, eu estou em Canoas, no Comando Metropolitano de Policiamento, para conversar com o Tenente Coronel Alexandre da Rosa, que é o comandante da Brigada Militar na região. Comandante, primeiramente, bom dia. O senhor acompanhou junto conosco aqui os relatos desse angolano, Gilberto, que foi preso injustamente, solto na última sexta-feira, e a gente sabe que a Brigada Militar já abriu um inquérito para investigar. Em que fase está esse inquérito e o que já foi apurado pela Brigada Militar sobre a conduta dos policiais? Bom dia ao André, que está no estúdio, bom dia ao Lucas, bom dia aos telespectadores do SBT. Inicialmente, a gente gostaria de esclarecer à comunidade que todo e qualquer fato irregular na Brigada Militar, ele é apurado, ele é investigado e as pessoas, os envolvidos, acabam respondendo por isso, de uma forma ou de outra. Via de regra na nossa Justiça Militar, que é muito rápida e muito eficiente nas apurações. O que acontece nesse episódio especificamente? Toda a versão, meus 30 e quase 32 anos de policial, me permitem afirmar que todo fato ele tem, via de regra, 2 ou 3 versões. A versão de um lado, a versão de outro e o fato, a verdadeira versão, a realidade. Nesse episódio, especificamente, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a fuga. E em Cachoeirinha, quando o veículo passa no sinal vermelho e empreende fuga. Ou seja, já se trata de uma atitude fundamentada suspeita. Uma vez que a pessoa não deve nada, ela não tem que fugir da Brigada Militar, fugir de abordagem. Mas esse veículo empreendeu fuga. Passados de 10 a 15 minutos aproximadamente, ou seja, há um interim entre a primeira abordagem e a segunda que resultou em confronto, há um interim aí que não está sendo apurado no inquérito, não se sabe exatamente, mas se calcula em torno de 10 a 15 minutos, onde esse casal que acabou sendo alvejado, esse casal poderia ter saído do veículo, poderia ter pedido para descer. Não se sabe as condições por que não desceu. Mas eu, pessoalmente, Alexandre, se eu estou em um carro de aplicativo que foge da Brigada Militar, eu vou pedir para parar, eu vou parar. E esse casal não pediu. E se afastou de Cachoeirinha e foi localizado novamente em Gravataí. Esse cidadão que vinha dirigindo o veículo aí era foragido da justiça, já vinha sendo investigado pelo nosso setor de inteligência. Nós já estávamos no encalço dele, acompanhando as atividades desse cidadão, e já tínhamos, inclusive, informações do veículo que ele andava trabalhando, só não estávamos conseguindo localizá-lo. Tenente Coronel. Tenente Coronel. Pois não. Primeiro, tenente, para o senhor Melri, que eu queria fazer uma pergunta, Tenente Coronel da Rosa. Tenente Coronel. Tenente Coronel da Rosa. Tá, né? Que eu estou olhando ali pelo sua identificação. É que o que o senhor falou chama a atenção e é importante, que o senhor está num aplicativo e pede para parar, eles não teriam pedido. Não sei, me parece inicialmente assim muito difícil, porque se o motorista está devendo alguma coisa e em meio a um tiroteio, quer dizer, quem está no banco de trás não sabe nem o que está acontecendo. Então, o que eles pediram ou não pediram... Não, antes do tiroteio, André. Antes do tiroteio, me refiro. Antes do tiroteio que eu me refiro. Em qual momento que o senhor se refere especificamente? Antes do tiroteio, entre uma abordagem e outra. Foram feitas 2 abordagens. Uma tentativa, que não foi bem sucedida, no município de Cachoeirinha, na Avenida Flores da Cunha. E a segunda tentativa, já em Gravataí, é que houve o confronto. Sim, mas ela não foi bem... O senhor entende? Há um interim entre uma situação e outra. Mas o que aconteceu na primeira barreira? O que aconteceu que eles não pediram para descer do carro? Se entendeu o que de fato estava acontecendo? Eles empreenderam fuga. Uhum.
Eles empreenderam fuga, tentaram abordar, uma guarnição de Cachoeirinha tentou abordar e eles fugiram, conseguiram fugir da brigada. Sim, mas mas na segunda abordagem podia se concluir também que dentro do carro poderia haver pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com o histórico do motorista, mas acontece que era o ninguém está procurado. escrito na testa, né, que é inocente, que não é. Isso aí não existe. A princípio, fugiu da brigada, é foragido, está armado. Mas, não há presunção de inocência nesse caso. O foco era presunção, sim, de culpabilidade. Mas, Tenente Coronel, o foco era o motorista, não os passageiros, né? Mas são 3 pessoas dentro do veículo, a gente não tem como saber se a pessoa é angolano, mexicano, africano, é inocente, culpado. Está dentro de um veículo, está em fuga e está disparando contra a brigada militar. Mas é justamente isso. E aí o senhor toca... É difícil a apuração, né? Por isso que existe o inquérito. Não, e por isso que antes do inquérito existe aquela preservação da segurança de todos, independente do que está armado ou não, né? Mas aquela que é uma praxe, e a Brigada Militar executa sempre com muita propriedade isso, daqueles protocolos de uma abordagem policial, quer dizer, ali no momento que eles estavam dentro com esse homem que era o foco da polícia, eles de fato foram na carona e tratados como culpados, né? Sim, mas isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito, né? O inquérito... Não há como fazer, assim como não há o como policial já está pronto. Sumariamente, também não há como condenar os policiais sumariamente. Para isso que existe um inquérito. Aliás, existem 2 inquéritos, para esclarecer bem tanto a comunidade aí que está nos assistindo. Nenhum fato passa sem uma investigação posterior. No caso, esse especificamente, são 2 inquéritos. Um promovido pela Polícia Civil, a cargo do delegado, e um inquérito policial militar, promovido com outra equipe de investigação, cujo um capitão é encarregado, que, aliás, foi instaurado no dia dos fatos. Já existe um capitão realizando essa investigação, não posso citar nomes, não posso citar detalhes, porque está em fase de investigação. Nós temos aí 40 dias para a conclusão desse inquérito. Claro que provavelmente vai ser concluído antes. E esses policiais estão aonde agora? Os policiais, um já havia protocolado um pedido de licença antes dos fatos, ele já tinha protocolado e a licença dele foi concedida, como seria mesmo que não tivesse acontecido. E os outros 2 foram encaminhados para um acompanhamento psicológico, que é um procedimento nosso. Toda vez que há uma ocorrência mais traumática, que resulta em morte ou ferimento grave, foram afastados. A gente faz esse acompanhamento. Foram... Sim, por enquanto sim. Lucas. Mas não como forma de punição, não é uma punição sumária, né? Não, mas como atitude normal numa investigação, né, Tenente Coronel? Exato. A gente imagina, a gente sabe, né? Nós nos permitimos que, apesar de andar fardado e com uma arma na cintura, nós somos seres humanos. E ninguém sai de casa, acorda, se despede dos filhos e diz assim, bom, hoje eu vou ali balear umas pessoas que eu não tenho nada o que fazer, vou lá balear alguém. Não, ninguém pensou. Ninguém sai com esse propósito. Ninguém pensa assim. A única coisa que eu me preocupo... é sempre defender a sociedade. Não há dúvida disso. Sabemos do trabalho da Brigada Militar, isso não há dúvida. E tanto é que eu ressaltei um caso específico. Agora, me preocupa o fato de eu estar na carona, ou de aplicativo, ou de alguém, e o foco ser uma pessoa dentro e todos irem, né, junto no mesmo barco. Quando se, na verdade, qual que é a minha expectativa como cidadão é que algo primeiro seja investigado, né? Ali dentro do carro, para saber o que é que de fato está acontecendo. Isso aconteceu, tanto é que foi localizada a arma com projetis deflagrados. E agora a investigação é que vai alinhar os detalhes da situação, dos fatos e tal. Até alguém falou um pouco antes de eu entrar no ar, eu estava apenas com áudio, e alguém disse que eles saíram do carro e depois foram baleados. Isso aí não é uma verdade. Isso aí não há essa confirmação. Isso aí vai ser apurado no decorrer do inquérito. Porque se eles saíram do carro e estavam desarmados, dificilmente seriam baleados. Então, essas conclusões vai ser o encarregado do inquérito que vai chegar. A gente não pode afirmar isso aí, ainda mais em cadeia estadual ou numa
rede aberta de televisão. Não é uma verdade isso. Não, compreendo. Agora, e por isso que nós estamos conversando com o senhor justamente para esclarecer. Afinal de contas, temos aí o maior respeito e carinho pela Brigada Militar, que é a nossa segurança. Agora, se o senhor diz que se esses 2 passageiros não estavam, se eles estivessem armados, né? Que pelos relatos que a gente tem, eles não estavam armados, eles estavam ali de carona. É um casal que tinha se conhecido e estava passeando e tinha contratado este motorista. Então, quer dizer, o senhor concorda que eles não estando armados, é um erro eles terem saído feridos e ela quase morta da história? É o que o inquérito vai apurar, né? Não chegamos ao final do inquérito. Eu não posso afirmar isso que o senhor está afirmando. Não, só como uma conclusão. O inquérito vai apurar se foi um erro ou não. Pode seguir. É isso que existe a investigação, né? Certo. Não, só para acrescentar 2 pontos, até o Tenente Coronel da Rosa estava falando que existem 2 inquéritos. Para a gente esclarecer o inquérito da Polícia Civil, que atuou basicamente na questão do crime que era cometido pelo motorista, que foi tentativa de homicídio contra os policiais, e acabou inocentando o Gilberto por ver que ele não tinha qualquer envolvimento nesse fato. E nesse mesmo inquérito, André, o delegado colocou uma observação que havia um excesso de legítima defesa e imprudência por parte dos policiais. Então, esse inquérito da Polícia Civil não indicia os policiais, até porque eles estavam são em serviço, militares em serviço, e são analisados por esse inquérito policial militar. Mas, Coronel, eu queria ver mais um detalhe que a gente vê no depoimento do Gilberto, nessa entrevista, que ele diz que após essa abordagem, já caído, ele também sofreu algum tipo de agressão e ofensas. Esse fato também está sendo analisado? Vai ser analisado, vai ser apurado. E se for comprovado, os policiais serão responsabilizados. Mas a afirmativa é dele, como eu disse, né? E isso aí vai ser apurado no decorrer com as lesões e decorrentes e autos e perícias, testemunhas, eventuais vídeos que possam vir a surgir no decorrer da investigação. Né? Tá certo. Obrigado, Tenente Coronel, pelas informações. Obrigado, Lucas. O Lucas que está... A gente agradece e reforçamos aqui, né? Em momento nenhum se generaliza, muito pelo contrário. Temos o maior carinho e admiração pelo trabalho que realiza a Brigada Militar. Agora, o que aconteceu precisa ser investigado. Nós temos uma mulher em estado grave, está aí a Dorildes, estado gravíssimo. Está aí o namorado dela que veio visitar, levou 3 tiros, ficou 10, 12 dias preso injustamente. Relatos que a gente tem dele, né, que consegue, mesmo sendo baleado, ele teve saúde, não é, para conseguir relatar o que aconteceu. E mais, teve a investigação da Polícia Civil inocentando, tanto é que ele foi solto. Então, tem sim que, de fato, investigar passo a passo o que aconteceu dentro deste carro de um motorista que foi contratado por eles no banco de trás. O foco, né, quem devia para a justiça era o motorista e no final da história está aí, uma mulher em estado gravíssimo que, se sobreviver, vai ficar paraplégica. Ele, nesse estado que a gente está vendo, 10 dias praticamente incomunicável, em meio a uma pandemia, sem conhecer absolutamente ninguém, preso injustamente. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir o relato dele, exclusivo para a gente aqui no SBT, em seguida, deste angolano que veio a Porto Alegre conhecer a namorada e foi recebido, infelizmente, dessa maneira. Sorte ou azar, como que foi, o que aconteceu, se ele deu azar de estar dentro do carro e como que a arma estaria perto dele. Bom, isso aí tudo vai ser agora investigado pela parte da Brigada Militar, porque a Polícia Civil já disse, o casal não tem absolutamente nada a ver com a história. Muito bem, 12:02 agora, 13 graus é a temperatura. Daqui a pouco vamos falar do frio. Daqui a pouquinho vai vir mais frio por aí. Estael Cias já está com a gente aqui no estúdio. O nosso assunto agora é do caso Rafael, porque a polícia espera o resultado de novas perícias agora nos próximos dias para ajudar a elucidar o assassinato do menino de 11 anos na cidade de Planalto, que fica no norte aqui do Rio Grande do Sul. O que se tem até agora é a mãe que assumiu a autoria do crime. Detalhes de como, o porquê, ainda não se sabe. No sábado, a mãe do menino prestou um novo depoimento para a polícia, que durou mais de 6 horas. Os advogados de Alexandra Dolgokensky defendem a tese de que ela matou o filho sem intenção. Trata-se de um homicídio culposo, que ela nunca teve intenção de matar. Era excelente mãe, testemunhas comprovam isso, falam isso com a maior naturalidade. Inclusive, uma professora fala assim, ó, o menino só confiava nela. Por que isso? Porque ela era uma excelente mãe. Vocês acham que se ela fosse uma mãe ruim, o menino ia confiar nela? Então a certeza que eu tenho é absoluta
do homicídio culposo. Ela deve ser condenada, ela confessa. Ela vai ser condenada. E também na ocultação de cadáver. E a reconstituição vai fechar esse ciclo demonstrando que foi um homicídio culposo. A reconstituição, ela é fundamental. A defesa requer essa reconstituição com a maior firmeza. Não, eu perguntei diversas vezes para essa moça, não tem participação de ninguém. Não, ela agiu sozinha. Ela agiu sozinha. Foi uma tragédia. Queiram aceitar, as pessoas precisam aceitar que tragédias existem. Não dá para querer comparar esse caso com o caso Bernardo. Isso é impossível. O caso tomou repercussões grandes na cidade, ela ficou com medo do que poderia acontecer com ela. Ela teve medo de perder a guarda do outro filho, tem medo de ser presa, como está presa. Tudo aconteceu. E ela confessou. Vocês acham realmente que alguém que premeditasse esse homicídio terrível, vocês acham que iria guardar o corpo do lado? Isso foi uma tragédia e depois más decisões dela. Mas ela não pode ser condenada no homicídio qualificado por más decisões. O tipo penal é homicídio culposo e ponto final. Fazendo algumas anotações com todo respeito, né, ao delegado de defesa, o delegado Severo. Eu falei delegado de defesa, perdão, advogado. Não, é que a gente se concentra tanto aqui no fato aí, uma série de questões, advogado de defesa. Eu falei delegado porque eu vou conversar agora com o delegado Joebert Nunes, que é chefe, que é diretor, né, do Departamento de Polícia do Interior, está nos escutando agora. E algumas coisas me chamaram a atenção no que disse, né, o doutor Severo, advogado de defesa, né, que não teria sido premeditado. Mas a primeira coisa que vem na cabeça da gente, qualquer mãe cujo filho apresente qualquer problema, pega o filho nos braços e corre para o hospital. E aí o que foi feito? Segundo o relato dela para a polícia, né, amarrou e puxou como se fosse uma mercadoria com uma corda de estender roupa e deixou o corpo do filho na casa ao lado. Bom, logicamente que temos aí uma série de dúvidas ainda a serem esclarecidas e por isso meu contato agora com o Dr. Joebert Nunes. Mais uma vez, obrigado por sua atenção aqui com a gente. O que esta senhora trouxe de novidades que vão ajudar na investigação, Dr. Joebert, já que foi uma longa conversa com a polícia, um longo depoimento. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Alexandra, a mãe do Rafael, ela prestou um novo depoimento à Polícia Civil no sábado, aqui em Porto Alegre. Eis que ela se encontra num presídio aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Na verdade, esse novo depoimento, ele se deu a pedido da própria defesa, da Alexandra, e a própria Polícia Civil também queria já fazer um novo interrogatório para procurar dirimir alguns pontos que ainda são nebulosos. Na verdade, nesse depoimento, ela novamente renovou a confissão e, por todo o relato da Alexandra, ela indica, segundo a sua versão, que realmente se tratou de homicídio culposo, ou seja, ela ministrara um medicamento para a criança dormir, mas ministrara numa dose além do permitido, ou seja... Já assumiu o risco, né, doutor? Agindo com imprudência, teria levado à morte, mas não é a hipótese com a qual a Polícia Civil trabalha, mas é claro, né, dado o ambiente democrático em que vivemos, respeitamos aí a tese da defesa e que tem obrigação de comprovar como o fato efetivamente ocorreu é o Estado por meio da Polícia Civil. Bom, doutor Joebert, o senhor me escuta, né? Sim, estou escutando. Tá, tive um corte aqui. Bom, doutor, algumas questões assim importantes. Por exemplo, o depoimento do irmão do Rafael, o menino de 17 anos. Já está marcado uma reconstituição para quando? Veja bem, o irmão do Rafael, ele já depôs na semana passada, novamente, não trouxe muitos dados novos aos autos do inquérito policial,
mas sem sombra de dúvidas a Polícia Civil pretende fazer a reconstituição nos próximos dias, o que nós chamamos tecnicamente de reprodução simulada dos fatos. Por que isso? Porque com a reconstituição nós poderemos estabelecer uma ordem cronológica, passo a passo, do que efetivamente ocorreu, seja baseando-nos no depoimento da mãe Alexandra, seja baseando-nos no que a Polícia Civil tem e a tese que a Polícia Civil prega. Mas para nós podermos efetuar a reconstrução com êxito, de uma forma plena, nós precisamos, indubitavelmente, que chegue até nós todos os laudos periciais que até a data de hoje não chegaram. A previsão é que cheguem esta semana. Dr. Joebert, antes da polícia fazer uma vistoria, né? Antes de saber dela ter confessado que deu 2 comprimidos para o filho, a polícia chegou a fazer uma perícia na casa dela, na casa ao lado, na casa da mãe? Nós já tínhamos efetuado algumas buscas no interior da residência, principalmente onde morava o Rafael, onde nada foi encontrado de relevante. E na sexta-feira, juntamente com os peritos do Instituto Geral de Perícias, nós renovamos estas buscas. E por que é importante a ida dos peritos ao interior da residência? Para que nós conheçamos organicamente a residência por dentro, até para procurar verificar as hipóteses do que deve ter ocorrido no interior da casa. Pois é que justamente aí, delegado, porque assim, moradores ali próximos e pessoas que acompanharam, né, a primeira perícia com os cães, que eu acho que foi a primeira perícia, né, que pelas informações que a gente tem, disseram que a perícia com cães, as buscas foram feitas a partir da casa para baixo. Não estiveram nem na casa do menino e nem na casa onde o corpo foi colocado. Procede isso, doutor? Não, procede, até porque para nós podermos até adentrar na casa necessariamente, né, nós tínhamos que ter ali ou autorização da própria parte ou mesmo o mandado de busca e apreensão. Porém, quando os cães da Polícia Militar foram utilizados, nós ainda trabalhávamos com a hipótese de desaparecimento. E a primeira hipótese que nós tínhamos era de um possível suicídio, razão pela qual foram feitas essas buscas com os cães, num açude que existe por trás da residência, bem como numa zona de mata que existe nessa mesma região. Na data que os cães foram utilizados, não tínhamos ainda a hipótese de vincular a mãe a eventual desaparecimento. Essa busca com os cães foram feitas logo em seguida. Então, de fato, não se procurava o menino morto até então, é isso? A gente não trabalhava com a hipótese do menino morto, tanto que a investigação começou a apontar o seu radar para a mãe depois do 3º ou 4º dia de buscas. Aí é que, dados alguns elementos que chegaram à investigação, nós começamos a direcionar o nosso olhar para uma eventual participação da mãe Alexandra. E será que nesse dia, se os cães tivessem entrado na casa, que o senhor disse que não tinha autorização, e será que o corpo estava ali também, doutor? Porque, por exemplo, se comenta quando que a criança foi morta, né? Isso ainda não se sabe ao certo, porque ela ficou 10 dias em tese escondida ali dentro. Mas ela poderia estar escondida dentro de casa. Eu não sei se a polícia chegou a abrir, por exemplo, refrigerador, freezer ou algo assim, delegado? Não, isso tudo foi feito, até porque os policiais entraram na casa e mais de uma vez. Isso com autorização da Alexandra. Mas nós não utilizamos os cães no interior da casa, porque até então não havia essa suspeita. Entendi. Agora, realmente, a casa ao lado, até então, não foi alvo dos cães, e nós também não temos a comprovação ainda da data efetiva da morte. Certo. Um dos quesitos que nós indagamos aos peritos é exatamente isso. Qual a data efetiva da morte da criança? E a depender do que virá no laudo oficial, isso certamente pode dar
um outro rumo à nossa investigação. O colega Glauco Pazar, da redação, tem uma pergunta para o senhor, doutor Gilberto. Ok. Muito boa tarde, delegado. Prazer falar com o senhor. Bom, uma das questões era justamente sobre a data da morte, que o senhor acabou de falar aí, e a outra seria sobre o comportamento da mãe, a Alexandra, que se mostrou bastante fria lá nos primeiros depoimentos. Qual foi o comportamento dela agora? Veja bem, algo que nos chamou a atenção, como eu referi anteriormente, lá pelo terceiro, quarto dia, é que as manifestações que a mãe vinha tendo perante as redes sociais, como volta meu filho, te amamos, era incompatível com o comportamento, com o estado anímico dela perante os vários encontros que nós tivemos juntos, seja durante as buscas, seja na própria delegacia de polícia, e isso, sem sombra de dúvida, nos chamou a atenção, porque a tese que até então a defesa vem empregando é do homicídio culposo, mas a grande indagação, e que ela não conseguiu ainda nos responder, é se ela ministrou esse documento, como que efetivamente ela sabia que a criança já estava morta em cima da cama. Não tinha comprovação técnica, né? Não havia, ela não é uma pessoa com expertise para tal para dizer se a pessoa está morta ou não. Mas, doutor, uma mãe desesperada quer que os médicos ressuscitem o filho, se for o caso, tu achar sombra de dúvida que o filho está morto. André, essa é a verdade. Sombra de dúvida. Diga, Glauco. Mas nesse momento, ela chorou muito no depoimento. Como é que ela se comportou, delegado? Veja bem, ela sempre se comportou muito tranquila, muito serena, mas realmente, e aqui nós estamos sendo muito transparentes, no depoimento prestado na Polícia Civil, agora no sábado, ao mostrar-lhe as fotos do momento em que a criança foi encontrada, realmente ela chorou bastante. Mas, se nós vamos ver se ela está chorando por uma questão de arrependimento ou exatamente por estar escondendo a verdade, e isso vai ser averiguado no deslinde do inquérito policial. A nossa obrigação aqui é investigar, e a nossa obrigação é exatamente verificar como o fato ocorreu. Nós, em nenhuma hipótese, estamos dizendo que realmente se trata de um homicídio culposo ou não, se ela gira sozinha ou não. Vários elementos estão chegando ao inquérito policial, várias indagações estão sendo feitas e, como nós já referimos mais de uma oportunidade, a perícia é imprescindível para o avanço da investigação e nós esperamos que esse laudo chegue o quanto antes para nós. Verdade. Você tem ideia de quando? Mais uns 10 dias ou menos? Olha, a necropsia está praticamente pronta, já deve estar chegando, mas também um dos quesitos que nós fizemos aos peritos é se foi encontrado, se havia vestígio de algum medicamento no organismo da criança. Doutor, ela disse para o senhor, para os policiais, quando teve acesso ao remédio, da onde que ela tirou o remédio? Ela falou isso? A priori, ela declara a priori que esse remédio era retirado do irmão da casa, da casa da frente, onde ele mora com a mãe, pois é um ansiolítico e ele toma isso cotidianamente. Quando? Ela não expressou quando, mas nós não encontramos nenhuma cartela desse remédio, seja na casa dela, seja na casa da mãe dela. Porque a mãe relata que a última vez que ela viu a filha, que a filha foi da casa dela, foi no domingo, Dia das Mães. Então, entre o domingo, Dia das Mães, até a morte do menino, em tese, que foi na sexta-feira, no desaparecimento, ela não esteve na casa dela, ou seja... Ela não esteve na casa, isso realmente nós estamos procurando comprovar, mas nós já estamos bastante avançados em algumas diligências que estamos verificando em loco de como o remédio teria, se é que existiu, né,
chegado às mãos da Alexandra. A gente vê na imagem aqui, doutor, eu vou pedir só o auxílio da nossa equipe. Tem uma imagem que aparece da cerca. Para aí a imagem aí. Eu vou mostrar para os nossos telespectadores aqui. Tira essa faixa aqui um pouquinho dos letterings, por favor. Aqui, ó. Estão vendo esse ponto aqui, ó? Este ponto aqui é a cerca que ela alega para a polícia. Esta cerca, não sei se a gente consegue fechar. Essa cerca, ela teria passado a criança por cima, tá? Aí ela seguiu mais um pouco adiante, tá? Aqui, ó, tá aqui a cerca, ela teria passado a criança aqui por cima e aí ela largou a criança dessa parte aqui na casa, na churrasqueira. A pergunta que se faz, se ela necessitou, doutor, colocar um fio de estender roupa no pescoço da criança para puxar, como que ela teria conseguido, então? Aqui é o lado inverso, ó, gente. Aqui volta ali um pouquinho na imagem. Aqui é o lado inverso da cerca, ó. O lado inverso da cerca, aqui, ó. Tá? A casa do menino era lá atrás, ela teria arrastado, passado por cima e colocado dentro exatamente desta caixa aqui. A pergunta que se faz, se ela não tinha força para puxar a criança, se ela não tinha condições de pegar a criança no colo, dar carinho e levar para o hospital, o que ela fez, ela resolveu arrastar e colocar, segundo o relato, né, puxar pela corda. Como que ela teria conseguido passar essa criança por cima dessa cerca, delegado? É uma indagação que existe, é um ponto obscuro e por isso que a reconstrução será fundamental. Segundo a defesa nos informou, mas isso ainda não é oficial, que uma vez marcada a reconstrução, a Alexandra irá participar e vai mostrar como agir passo a passo. Mas isso ainda não tem data para ser feita. Por que é tão demorado, delegado? Só para a gente encerrar, por que isso já não foi feita, essa reconstituição, né? Porque nós estamos tomando alguns outros depoimentos que são necessários e principalmente por causa da perícia. Entendi. Porque a perícia, por exemplo, só um pequeno exemplo, virá dizendo o seguinte, ó, a causa mortes foi asfixia mecânica. Tudo isso tem que estar presente na reconstrução para poder ser plena, para ela demonstrar realmente como o fato ocorreu, para servir de prova no nosso inquérito policial. Delegado Joébert Nunes, chefe do DPI, diretor, né, Departamento de Polícia do Interior. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e conversa com a gente, esclarecendo aí. Muito obrigado mais uma vez em nome do SBT. Muito bem, 12h21 agora, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque é pesado. Vamos falar do frio? 13 graus é a temperatura agora. Esta é o CIES Manhãs Gélidas no Rio Grande do Sul. Estael, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa. Realmente, o destaque hoje não é só o frio da manhã, que realmente já foi significativo. Lá em Quaraí, 4 décimos positivos foi a mínima de hoje. Temos imagens aqui de Santa Maria, a temperatura... Não, essas imagens são do fim de semana, mostrando a geada, que já afetou algumas partes do estado. Belas imagens, né? Dá um frio olhar essa imagem, mas são belas imagens. Em Santa Maria, a temperatura hoje foi de 6 graus, mas o destaque realmente é a temperatura de agora. Até peguei o celular aqui para falar um pouquinho. Olha, lá em Santana do Livramento faz 12 graus. Passo Fundo agora com 8 graus. Nossa! Chapada, lá no noroeste, perto ali de Santo Ângelo, temperatura de 8 graus e meio. Na Serra, em Gramado, estou vendo aqui a temperatura 6 graus e meio. Mas... Isso é meio-dia e 22. Então, em Livramento, não, em São José dos Ausentes, deve estar 3, 4 graus a temperatura. Como lá tem nebulosidade, não esfriou tanto, lá a temperatura é de 11 graus agora. O frio mais forte em São José dos Ausentes vai chegar nas próximas 2 madrugadas. E aí vai ser um frio mais seco, porque agora tem nebulosidade e deve provocar geada. Então, o destaque é a tarde de hoje, que tem pouco aquecimento, então no sol, lagarteando, até dá para sentir uma sensação mais agradável, mas em ambientes fechados, realmente a gente acaba sentindo frio, porque o ar é gelado na atmosfera e traz essa sensação de frio. Em relação ao tempo, nós podemos colocar aqui o mapa, a previsão é de tempo seco, hoje à tarde, apesar de nuvens na parte norte, a gente tem tempo seco. Temperatura em geral não passando muito de 15 a 17 graus em grande parte das regiões, aqui 14 lá em Cambará, 14 em Caxias do Sul, não vai chegar a 14, a previsão de 9, 10 graus em Caxias do Sul hoje à tarde, 17 no Vale dos Sinos em alguns pontos. E nos próximos dias, o destaque, André, é o frio mais forte nas madrugadas. Aí sim, mínimas negativas já nesta terça-feira em alguns pontos.
E a gente fala que hoje começou o inverno climático meteorológico. O que significa isso? Na prática, já estamos no inverno. Então, as características naturais da estação começam a se instalar e a gente percebe que os dias estão encolhendo, as noites estão ficando mais longas a cada dia que passa até chegar o dia oficial, dia 20 de junho, quando começa o inverno. Já é 5 e pouco da tarde, já começa o lusco-fusco, né? Exatamente. Já começa aquela penumbra, já começa a anoitecer rapidamente e vem a sensação de frio. Então, para quem está nos assistindo, se preparem para as próximas 2 madrugadas. Tem risco de formação de geada, especialmente na quarta-feira. Acredito que boa parte do estado, boa parte do interior, com mínimas aí próximas de 0, marcas negativas e risco de geada. Vamos ver a projeção aí para Porto Alegre, como é que vai ficar? Vamos ver 4 dias aí para Porto Alegre. E a chuva Sol aqui, vamos lá. Né? Sol predominando em praticamente boa parte da semana. A temperatura, vejam, aqui caindo mais justamente na terça e na quarta-feira, chegando a 6, 7 graus em alguns bairros da capital. Quando a gente fala em 6 a 7 graus em Porto Alegre, o interior realmente tem marcas próximas de 0 ou mesmo negativas. E o Vale dos Sinos com 2 a 3 graus na área rural. Quinta-feira volta a chover, André, uma notícia boa, começando lá pelo oeste, pelo norte. Na sexta-feira chove de forma mais generalizada. Eu não sei se tem como a produção colocar um mapa de chuva para nós aqui. A chuva é importante e ela volta em grandes acumulados. André. A gente vai ter bastante chuva. Bastante chuva na sexta-feira, especialmente. Agora, interessante que é bem o clima do inverno. Vai ter a mudança do tempo, né? Sem a temperatura subir muito, né? Exatamente. A temperatura não vai dar saltos. Aquela grande variação que a gente vinha observando até agora, que é típica de outono, começa a não acontecer mais. Claro, vai ter períodos de calor, de temperatura alta, mas mais isolados. Então, na quinta-feira, vem chuva. Vem chuva. Sexta-feira, chuva mais generalizada e forte. E pode ter temporais na sexta-feira. Então, na quinta-feira, a Estael volta aqui e dá detalhes pra gente do final de semana, como é que vai ficar. Com certeza. Também. Obrigado, Estael Cias. Muito bem, 12h e 24 minutos agora. Olha só, vamos para a redação. Cadê o Glauco Paza? O final de semana final de semana com muitos acidentes. Um deles foi numa perseguição, né, que foi flagrada aí por câmeras de segurança. Foi no Vale do Taquari, não é mesmo, Glauco Paza? Meu Deus, que batida. Pois é, a imagem diz tudo, né, André? Foi lá em Teutônia, no Vale do Taquari. Você vê que este carro branco está esperando para fazer a conversão ali e esta moto vem correndo, né? Vem em alta velocidade com 2 ocupantes, além do condutor tinha um carona, e o carro da Brigada Militar logo atrás. Por quê? Porque esta moto, com os condutores, estava fugindo e aí acabou se acidentando e batendo no carro. Logo em seguida, que as 2 pessoas caem no chão, os integrantes da Brigada Militar, os policiais, realizaram a detenção desses 2 ocupantes, só que ambos eram menores de idade, ou seja, não tinham sequer condições de estar. No caso, o condutor não tinha condições de estar dirigindo essa moto. Não tinha carteira, não tinha habilitação e foram encaminhados, então, os responsáveis, os pais foram chamados. Neste caso aí, fizeram arte. Agora, com toda essa batida, olha que batida. Se é eu, já estou caído, já não levanto mais. Mas o rapaz ali levanta de boa, hein, Glauco? Na verdade, eles sofreram pequenas lesões, foram levados para atendimento e depois, então, encaminhados para a delegacia onde os responsáveis foram chamados. Menos mal que foi pouca coisa, né? Mas poderia ter sido algo bem grave. E até porque a gente vê que a Brigada Militar tem que fazer uma rápida... O carro que vem, olha ali, ó, ele para na contramão, olha só. Né? Quer dizer, tudo é um perigo muito grande. Agora vem lá o outro carro da Brigada Militar, também pega a contramão. Quer dizer, a gente está dirigindo, também tem que ficar atento, porque está sujeito a enfrentar situações como essa aí. 1h, 26 minutos, temos mais um assunto de uma moto esportiva que se despedaçou depois de bater num carro na BR-116, Glauco. Pois é, imagem impressionante. Olha só a quantidade de pedaços que ficaram pela pista, inclusive nos terrenos ali que ficam à margem da rodovia da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma moto Kawasaki bateu na traseira de um Honda Civic. Olha só o estado que ficou a moto. Nossa. O motorista do carro sofreu fraturas leves e foi encaminhado para atendimento. Os moradores afirmaram que ouviram um estrondo, tentaram socorrer ali os condutores, né? Ambos os condutores, mas quando chegaram o motoqueiro já estava morto. O trecho da BR é conhecido por reunir muitos motoqueiros, alguns em alta velocidade, fazendo na Serra? Isso, 116, exatamente, na altura de Morro Reuter. Ali. Olha, eu entendo, o pessoal gosta, é bonito de ver.
Mas assim, ó, tem uns ali que eu vou te dizer uma coisa, exageram. Assim como tem motorista de carro também que, né, colabora. Agora, ali é um perigo. Todo final de semana, muitas motos naquela região e seguido acontecem acidentes, infelizmente. Bom, e no sul do estado, um lutador de MMA morreu num acidente, Cláudio. Também com uma moto. Mais uma vez, um acidente envolvendo motocicleta. A moto conduzida pelo lutador Daniel Ludwig, conhecido como Daniel Xuxa, bateu num carro na BR-392. Ficou completamente destruída a moto também. Estas são imagens do enterro do Daniel Xuxa, que era bastante conhecido, muitas pessoas acompanharam. Foi uma comoção lá em Pelotas. O condutor do carro disse que não viu a moto quando estava tentando fazer a conversão. Um acidente fatal. O lutador de MMA acabou morrendo no local, não teve nem como ser socorrido com vida, André. Esse negócio de não enxergar, tem que ter muito cuidado. Às vezes até o ponto cego do carro prejudica, mas o cuidado tem que ser redobrado. Até daqui a pouco, Glauco Pazza, vamos para outra informação. Mais um feminicídio no Rio Grande do Sul. No final de semana, em Soledade, região norte aqui do estado. A Gabi Lerina tem os detalhes, está em home office, tem outras informações para a gente. O que houve lá em Soledade, hein, Gabriela Lerina? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando. Triste isso, né, André? Mais um caso sim, de feminicídio registrado nesse final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Informação mais nova que nós temos do delegado é de que hoje à tarde o delegado deve ouvir os familiares da vítima e também até do agressor. Olha, foi uma morte, um feminicídio e, na sequência, um suicídio. A vítima, chamada Simone da Costa Borges, apenas 22 anos. Nossa. Quem assassinou ela foi o companheiro Ronaldo dos Santos Doering, de 25 anos. Vamos ao fato, então, de acordo com informações da polícia, ocorreu isso no sábado à noite, por volta das 9h15 da noite. O casal estava discutindo na rua, mais ou menos uma quadra da residência onde eles viviam. Eles discutiram, na sequência, testemunhas relataram à polícia que viram o homem desferindo facadas contra a mulher. A mulher cai, ela é colocada por ele dentro do veículo da família. A polícia está investigando a hipótese de que ele teria tentado levá-la até um hospital, mas desiste no meio do caminho quando ele percebe que a mulher já havia morrido. Então, o carro é levado para a casa da família. O carro foi encontrado estacionado na garagem. Olha só o pior ainda, né? Detalhes mais sórdidos. Testemunhas viram também, André, que a mulher ficou já morta dentro do veículo. Então, o Ronaldo, ele desce, ele coloca a faca em cima do sofá e depois pega uma corda e comete suicídio. Então, quando os policiais, a Brigada Militar chegou até a casa por volta de 15 para as 10 da noite, que fica no bairro Missões, lá em Soledade, encontrou esse cenário horroroso. Essa mulher já sem vida dentro do veículo e este homem que cometeu o suicídio. Então, a gente não tem muitos detalhes de como era esse histórico, se eles tinham discussões recentes, se era um relacionamento muito longo. O fato é que essa mulher deixou uma criança de 5 anos, que é fruto de um relacionamento, de um outro relacionamento. Essa criança não estava lá na cena do crime. Então, agora a polícia vai investigar para poder entender o que motivou a morte desta mulher. Lembrando que todas as mulheres podem fazer denúncias, né, pelo 180. Ok, obrigado, lamentável. Obrigado, Gabi Lerina. Até daqui a pouco, meio-dia e 31 minutos, né? E atenção, olha só. 2 suspeitos de um estupro de uma adolescente de 14 anos foram presos em Porto Xavier, no noroeste aqui do estado. A polícia investiga a participação de mais pessoas neste estupro. Na tela, os detalhes. As marcas de sangue ficaram em um colchão. Um exame aponta que a vítima apresentava sinais de estupro. 2 homens foram reconhecidos pela adolescente e acabaram presos. Na manhã de sexta-feira, a menina e a mãe procuraram a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que estava com amigos no porto da cidade na noite anterior, ingerindo bebidas alcoólicas quando passou mal. 2 homens que estavam no local se ofereceram para levá-la de carro para casa, mas a vítima acabou sendo levada para outro lugar onde foi estuprada. O laudo pericial comprova
que a menina de 14 anos foi estuprada e agora as investigações seguem no sentido de identificar se outros daqueles moradores daquela residência também participaram desse estupro. Meu Deus, 12:32, Glauco Paza, uma médica obstetra, denuncia a agressão no hospital da Universidade Federal de Pelotas, no sul do estado. Mas o que é isto? Que coisa, que absurdo, né, André? Mas aconteceu e foi assim, ó. Sila Lazarotto, de 46 anos, denunciou o marido de uma paciente por agressão. Mas que a Sila é a médica. Ela estava realizando um parto na instituição quando foi surpreendida com pontapés e socos. A paciente foi internada por volta das 2h30 da madrugada e, segundo a profissional, o homem já havia anteriormente se mostrado agressivo com os colegas dela. Por volta das 11h15, a paciente foi atendida e, como estava reclamando de dores, o companheiro partiu para cima da médica, inclusive dizendo que tinha armas. O caso foi registrado, agora vai ser apurado, mas realmente um absurdo, né? Uma agressão totalmente injustificada. E infelizmente acontece muito, principalmente nas regiões de periferia aqui no Rio Grande do Sul, na verdade no Brasil inteiro, né? Então, quando o rapaz está com arma, aí a história ainda fica diferente. Tira a arma, quero ver se ele vai ter a mesma coragem de falar o que fala. Obrigado, Glauco. Muito bem, 12:33 e você vai ver ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. O depoimento exclusivo do angolano baleado pela polícia e preso injustamente. A namorada dele, que também ficou ferida durante a abordagem de brigadianos, corre risco de vida. Novidades sobre o caso da modelo gaúcha encontrada morta em São Paulo, na casa do namorado, um delegado de polícia. A família dela não acredita em suicídio. E uma boa notícia em meio às perdas econômicas causadas pela pandemia: o aumento nas vendas dos vinhos. 12:34, 13 graus a temperatura agora em Porto Alegre. Vamos falar de esporte? Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, o pessoal todo aqui abastecido aqui no estúdio com os Biscoitos Zezé, né? Distribuir para os amigos. Tudo bem, deixa chegar sexta-feira. Olha só, não tem torcida no estádio. Não tem sequer futebol, mas o técnico do Inter deu um jeito de ficar perto do torcedor. Como é que ele fez, hein, Glauco Paza? Graças a essa maravilha chamada internet, que está nos salvando nesse momento de pandemia, né? Convenhamos, né, André? Tá tudo tão difícil, pelo menos a internet aproxima um pouco a gente. Foi o que o Inter fez. Promoveu ali um encontro dos torcedores com o técnico Eduardo Cudê através das redes sociais. E o Cudê leu algumas mensagens e respondeu. Teve coisa inusitada. A gente vai ver um trecho agora. Olha aí. Acá dice: o Cudê sempre com a mesma roupa. No siempre la misma ropa, porque la verdad que tengo, como dicen acá, tengo polo preta, debo tener 30, 40. Sin ser polo, sin cuello, debo tener otras 50, 60, todas pretas. Así que parece que estoy vestido siempre igual, pero no es la misma ropa. Lava, né? Que se quede tranquilo que no tiene olor la ropa. Vamos trocando, vamos cambiando. Tá bom, é bem explicado. Por exemplo, o Glauco Paz e eu, a gente também vem com a mesma roupa sempre, né, Glauco? É só o que faltava, a mesma roupa e fedorento, né, André? Não, isso não, né? Não. Claro, o pessoal tem um monte de uniforme à disposição, usa sempre a mesma coisa, por uma preferência às vezes, né? E aí acaba a impressão de que tá com a mesma roupa. Ele é que nem a gente, tá sempre com o mesmo estilo, mas roupa a gente troca, gravata, camisa, Claro. berê. Se eu não falo isso, a berê me mata. A gente tem tudo organizado todo dia, não vi, mas o estilo é o Cheirosinho. mesmo. E ele é a mesma coisa, né? Deve ter quantos blusões desse daí, por exemplo? Imagina, né? Mas é legal isso aí, né? Porque não tem futebol, o Inter e Grêmio voltam a treinar, né? Treinando fisicamente, mas não tem futebol previsto, pelo menos agora, imediatamente, né? Depende das outras prefeituras autorizarem os outros times. Mas é legal esse encontro aí da torcida com o técnico do Internacional, mostrando bom humor também, o Tchatcho Cudê. Coisas que vieram aí com a pandemia, né? Essas mudanças e algumas coisas bem diferentes e interessantes. Obrigado, Glauco. Alterou tudo. Só uma coisa, André, lembrando, não esqueça da nossa camisa oficial do Grêmio. Vá lá no Facebook oficial do SBT
e mande a sua sugestão. Como comemorar um gol em época de pandemia. Sem beijo, sem abraço, mas com muito carinho. Vai lá no Facebook, mais uma vez, para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Obrigado, Glauco. Bom, agora eu quero falar de um assunto, voltar a falar de um assunto muito sério. Deste casal que foi ferido a bala injustamente por brigadianos, né? É o que diz a investigação da Polícia Civil. A nossa equipe, atenção, entrevistou o Gilberto agora há pouco, agora de manhã. Ele ficou 12 dias preso, injustamente, e contou detalhes de como tudo aconteceu. Os detalhes agora na tela. Foi aí quando, numa curva, ele para o carro e meteu-se em fuga. Aí nós, ao sair do carro, aí começou os disparos mesmo, sem parar. Foram muitos disparos. Nós até não tivemos tempo de fechar a porta, não. Logo que nós saímos, aí começou os disparos. E foram muitos disparos mesmo. Assim, eu fui atingido com 4 disparos e a Dora também 4. Mas não foram só os 8, foram mais disparos. Eu fui agermado e veio um policial que eu não me lembro bem o rosto e me deu um chute na cara, me deu um chute no rosto. Tu vai morrer, tu vai sangrar até morrer. Nós vamos deixar tu aqui até você morrer. Aí eu implorava, por favor, nós somos inocentes, nós apenas somos passageiros. Não fazer isso conosco. Já não me lembro mais o que aconteceu. Quando eu assustei, eu estava na ambulância já. Acho que a parte mais triste do Calvário foi essa. Eu ainda com dores, né, de cirurgia, foram pouco tempo. Ninguém quis me pegar, me ajudar. Eu saí quase me arrastando mesmo. Aí me botaram na delegacia de Gravataí. Olha, aquilo foi a coisa mais imunda. Eu acho que eu correria mais risco de morrer por infecção daquele lugar, né, do que... Por quê? Porque era num lugar onde você fazia tudo, onde você fazia as necessidades, onde você comia. E outra coisa, não tinha... Era concreto. Era concreto. E eles apenas deram uma manta muito suja. Aí eu não sabia se a manta eu me cobria ou estendia para o chão. Eu sou inocente. As pessoas começaram a rir. Nossa, no presídio é sempre assim, todo mundo é inocente. Eu disse, não, pode ser assim, mas comigo é verdade, eu sou inocente. Depois que passou a reportagem, as pessoas começaram a me ver já com outros olhos. Aí já vinha mais solidariedade dos presos e mais solidariedade dos policiais. Até houve presos que gritavam, nossa, solta o angolano, ele é inocente, ele foi inocentado, nós vimos no programa, ele não fez nada. Tudo que eu mais quero é visitar, poder conversar de novo, poder abraçar. É tudo que eu mais quero, visitar ela nesse momento. Meu amigo Lucas Abate, que situação passou esse rapaz? A gente, como gaúcho, assim, se sente muito envergonhado. Primeiro, chegou no Rio Grande para conhecer a namorada e esta é a imagem que ele leva aqui do Rio Grande, né, Lucas? Pois é, André, ele veio com esse sonho de conhecer a Dora e também conhecer Gramado, passou por toda essa situação e criou essa imagem do Rio Grande do Sul, um estado tão querido por todos, ele chega e cria essa imagem. Mas ele conversou com a gente hoje mais cedo, além desses trechos que a gente reproduziu, teve uma conversa muito extensa e disse que toda essa solidariedade, todo esse carinho que ele está recebendo, ele está criando uma boa imagem de volta do Rio Grande do Sul e ele vai realizar, André, esse sonho de conhecer Gramado nos próximos dias. É um sonho, um desejo e ele vai conseguir realizar esse sonho. Eles não chegaram aí, eles iam para Gramado, mas foram para a praia e depois resolveram então ir para Gramado. Poderiam ter utilizado aquele atalho lá em Santo Antônio da Patrulha, mas aí pelo contrato do carro eles teriam que vir a Porto Alegre, é isso, né? E aí então enfrentaram tudo que enfrentaram. E outra coisa, isso mostra mais uma vez o quanto que a gente está
defasado em termos de segurança prisional, que era um local que deveria, né, recuperar, dar assistência. Não vem dizer que lugar de bandido é na cadeia, porque não vai resolver a coisa. Isso não vai se resolver. Então, evidencia mais uma vez o quanto que a gente está defasado no que se refere ao nosso sistema prisional também, né, Lucas? Pois é, André, até aquele depoimento que ele dá, que ficou em um chão, onde fazia as necessidades e comia no mesmo lugar, André, ele estava na carceragem da delegacia de Gravataí. Ele ficou alguns dias naquela situação, até conseguir uma transferência para a penitenciária de Canoas. A gente sabe até que a penitenciária de Canoas está numa condição muito melhor que as outras cadeias aqui do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim ele passou por uma situação muito grave, muito complicada, de permanecer na carceragem superlotada de uma delegacia como a delegacia de Gravataí, que é uma condição insalubre tanto para os presos e até mesmo para os policiais, e ele ficou exposto a isso, estava com a perna machucada, recém se recuperando de uma cirurgia, em um ambiente insalubre e ainda com esse acréscimo da pandemia do coronavírus. Bom, está sendo investigada, a Polícia Civil já concluiu, né, o inquérito, e agora a Brigada Militar também está investigando, Lucas. A Brigada Militar abriu um inquérito policial militar com 40 dias de duração. Esse inquérito foi aberto no dia seguinte aos fatos, ou seja, no dia 18 de maio. E a Brigada diz que faz uma apuração rigorosa, André. E são 3 policiais que foram envolvidos nessa ação. Um deles já havia solicitado uma licença, então ele teve essa licença concedida. E outros 2, conforme o comandante do policiamento metropolitano, o tenente-coronel Alexandre da Rosa, falou há pouco para nós, os outros 2 foram afastados para fazer um tratamento psicológico devido à gravidade dos fatos. Ele diz que não é uma punição, e sim uma preservação aos policiais, mas que os fatos serão sim apurados. Não, é importante que tenha essa investigação, né, e concluir, e a gente também vai aqui apresentar. Para quem não acompanhou essa história, né, Lucas? Este rapaz aí, o nome dele é Gilberto, ele mora em Goiás, né? Mora em Goiás, é isso? E ele é de Angola. Isso, mora em Anápolis. Anápolis, então. E aí ele veio conhecer pela internet a namorada dele, que mora aqui no Rio Grande do Sul. Se conheceram, se encontraram, resolveram passear, foram até o litoral e depois iam para Gramado, que era o sonho deles, né, dele conhecer Gramado. E nesse caminho, aqui na região de Cachoeirinha e Gravataí, houve uma abordagem policial mal sucedida, porque o motorista devia para a justiça. E aí começou o drama deles. Continua pra gente, Lucas. Pois é, então eles fizeram essa abordagem no trecho de Cachoeirinha, foram fugindo até Gravataí, onde houve o confronto com a Brigada Militar. O motorista do carro, que era foragido por tentativa de feminicídio, disparou contra os policiais, que reagiram, só que acertaram o Gilberto e a Dora, que também o Gilberto acabou preso, e a Dora permanece internada em estado gravíssimo no Hospital Dom João Becker. Inclusive, André, já com diagnóstico de que vai ficar paraplégica, uma situação muito delicada. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações, e a gente segue acompanhando este caso. Agora, 12h45, faltando 15 para 1, vamos falar do caso da modelo aqui do Rio Grande do Sul, né? Um caso ainda misterioso. Lembram da modelo que namorava, né, um delegado, conhecido delegado, lá em São Paulo? Pois a tese de suicídio não convence a família da Priscila Delgado, que foi enterrada no último dia 22. O lugar onde ela viveu, aqui no Vale do Paranhana, deixa pistas de quem foi a modelo gaúcha encontrada morta no apartamento do namorado lá em São Paulo. Esta é Parobé, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Na pequena cidade onde Priscila passou a maior parte da vida, o assunto é a morte trágica da modelo. Mas muitos têm medo de falar. É porque é uma cidade tranquila, né? E aí virou assunto? Virou, foram uns dias, né? Esta foi a escola em que a modelo estudou. Menina inteligente, chamou a atenção numa entrevista dada aos 17 anos para um jornal local. Disse que queria se formar e entrar para a Polícia Federal. Nesta mesma entrevista, Priscila disse que este era um dos pontos preferidos dela, a Praça Central. Priscila nasceu em Campo Bom, que fica perto daqui, mas se mudou cedo. Viveu por mais de 20 anos em Parobé. E todos lembram da menina bonita e cheia de planos. Este vídeo mostra um desfile em que foi eleita rainha de um evento na cidade em 2010. Depois de deixar o Rio Grande do Sul, ela morou em Curitiba. E quando conheceu o delegado Paulo Bilinski, se mudou para São Bernardo do Campo. Eles deveriam se casar nesta semana. A tese de que a modelo se suicidou não convence a família, que pediu ajuda pelas redes sociais.
Conforme os parentes, é preciso esclarecer a verdade. O perfil chama-se Justiça por Priscila. A modelo foi enterrada aqui mesmo no município, sob forte emoção. Ela se demonstrava estar muito feliz com o namoro. Ela passava para a gente que estava muito feliz. Minha família toda sabia que eles estavam bem. Na entrevista dada em 2010, Priscila também destacou: sou bem fiel às minhas relações de amizade e de namoro. Procuro ir mais pelo lado da razão e não o da emoção. E tenho como defeitos ser orgulhosa e ciumenta. Por o que falam, aqui todo mundo comenta que foi ele, né? Pois é, e tem repercutido muito esse assunto agora, principalmente nos últimos 2 dias, porque o laudo da perícia pode causar uma reviravolta, inclusive na investigação da morte desta modelo lá em São Paulo. Segundo a versão do namorado, a Priscila Delgado teria cometido suicídio, mas peritos apontam incongruências. Ou seja, vamos seguir acompanhando os laudos, principalmente esta investigação. 12h48 e atenção, mais 2 cidades foram classificadas pela bandeira laranja, ou seja, com risco médio de contaminação por coronavírus. São as cidades aqui da região de Uruguaiana, e lá do outro lado, Capão da Canoa, no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Estavam em bandeira amarela, só que os números ficaram mais graves, mais preocupantes, digamos assim, e os números foram elevados. Nós temos que agora fazer um cálculo, por exemplo, assim, o que tivemos 2 semanas atrás? Foi o Dia das Mães, não foi? Dia das Mães. Então, 2 semanas atrás, que é o período em que houve no final de semana uma movimentação e os efeitos desta movimentação é justamente nesse período que eles começam a aparecer. Então, vejam que o Dia das Mães, aquela movimentação de pessoas, de visitas, teve uma elevação, tanto é que Capão da Canoa e Uruguaiana tiveram as suas cores alteradas, ficando, portanto, amarela no noroeste, essa região mais central, e aqui um pouquinho nesta região próxima à Serra. Lembrando que a região de Lajeado, que é uma região ali no Vale do Taquari bastante problemática, permanece em laranja, sendo que nós não temos em vermelho nenhum aqui no Rio Grande do Sul e também nenhum preto. Estamos aí no amarelo e no laranja, mas a gente está entrando num momento bastante crítico. Por quê? Porque além de todo o aumento da movimentação, de circulação, de comércio e indústria, nós temos a questão do frio também chegando cada vez com mais intensidade ao Rio Grande do Sul. Por isso, não esqueça, vamos manter sempre o cuidado. Bom, muitas pessoas se perguntam, mas o que vem acontecendo com os frigoríficos? É um fenômeno, não só no Rio Grande do Sul, acontece em outros estados, inclusive em outros países. Nos Estados Unidos, na Alemanha, problemas da Covid dentro de frigoríficos. E na Serra, o município de Nova Araçá enfrenta um surto da Covid-19, iniciado onde? Onde? Muito bem. Dentro de um frigorífico. 158 pessoas infectadas. E há infectados também em outro frigorífico em Caxias do Sul. O Guilherme Fadanelli nos traz agora outras informações ao vivo, não é, Guilherme? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde. Pois é, vamos começar lá com Nova Araçá, a cidade que fica ali pertinho de Nova Araçá. Tem o frigorífico Agro Araçá. Esse frigorífico ficou interditado desde sexta-feira e voltou a funcionar hoje. Como você disse, André, 158 funcionários apresentaram aí testagem positiva para a Covid-19. Aqui cabe um parênteses, André, porque a Prefeitura divulga apenas 40 casos de Covid lá na cidade, mas aí é uma divergência entre os cálculos do governo do estado e da Prefeitura, já que o governo do estado acabou considerando também os casos clínicos que não foram feitas as testagens. Esse frigorífico, André, passou por um processo de desinfecção durante esse fim de semana. Na última sexta-feira, todos os funcionários foram testados e o resultado deve ser conhecido aí na quarta-feira. Até o dia 10 deste mês, o frigorífico vai operar com apenas metade da capacidade. Hoje, ele é o maior empregador lá do município de Nova Araçá, tem 1.600 colaboradores para um município que tem pouco mais de 4.700 moradores. Agora, André, a gente vem aqui para Caxias do Sul, porque aqui o primeiro surto de Covid-19 da cidade foi registrado num frigorífico da JBS, na unidade do bairro Ana Reg, aqui onde nós estamos. Até agora, 18 funcionários testaram positivo para a Covid-19 e os familiares deles também estão sendo monitorados, André. Em nota, a direção afirmou que afastou todos os colaboradores com sintomas médicos e segue monitorando os demais.
Ao todo, são 1.699 funcionários aqui no frigorífico. Agora pela manhã teve uma reunião entre a direção e a Secretaria Municipal da Saúde. A informação que acaba de chegar é que a Prefeitura comunicou à direção do frigorífico e vai pedir o fechamento da unidade ao Ministério Público, além da testagem total de todos os funcionários, porque, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não será possível conter esse surto se o frigorífico não for fechado. André. Ok, obrigado pelas informações, Guilherme Fadanelli. Programa seríssimo em frigoríficos, as pessoas ficam muito próximas, tem a questão da temperatura, mas algo precisa ser feito, porque senão a gente também precisa de alimentação, as pessoas precisam trabalhar, a gente precisa se alimentar. Então a gente vai ficar de olho nessa questão dos frigoríficos aqui no Rio Grande do Sul. E olha só, vamos para a redação. Em plena pandemia, bares funcionando fora das normas de saúde e festas clandestinas ainda estão acontecendo. Meu amigo Glauco Pazza. Pois é, André. Em Caxias do Sul, 2 bares foram fechados entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, acompanhados pela Brigada Militar. Integrantes da Prefeitura fizeram esta fiscalização. E olha, havia também uma festa num loteamento novo no Distrito Industrial, com cerca de 80 pessoas. 17 foram autuadas porque não estavam usando a máscara, lembrando que a máscara é obrigatória para prevenção nesta época de pandemia, André. E teve em Canoas festinha também, não teve? E como teve? A Brigada Militar... Baladinha de fim de semana. Pois é, o pessoal não sossega, né? Me parece que dá aquela coceira. Na tarde de domingo, uma corrida de cavalos também estava acontecendo no bairro Guajuviras. Cerca de 200 pessoas estavam no local assistindo. Os policiais foram ao local e acabaram com a corrida e ainda autuaram os responsáveis porque os animais não tinham licença, enfim, não tinham o registro devido. Na madrugada de domingo, um baile funk foi interditado na praia do Paquetá. Os policiais foram ao local depois de uma denúncia anônima. 30 pessoas estavam aglomeradas no local. O estabelecimento também não tinha sequer alvará para funcionar. E na madrugada de sábado, André, vamos terminar com esse passeio ilegal aí. 70 pessoas estavam aglomeradas num pub no bairro Olaria. 6 adolescentes, menores de idade inclusive. O local foi fechado pelos policiais, os responsáveis foram autuados e havia também posse de drogas, gente que estava com drogas e também foi conduzido para a delegacia. É dureza, mas ainda bem que a polícia está de olho. 12h55, atenção, olha só. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado. E o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então, ligue 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. A Caixa Econômica Federal liberou o saque e a transferência da segunda parcela dos R$600. Lucas Abate, e parece que mais 5 milhões de pessoas vão receber ainda a primeira parcela. O pessoal que estava lá na fila de espera, né, passando pela ainda em análise, parece que vão liberar em breve também, Lucas. Pois é, André, para o saque em espécie e transferência para outros bancos, a Caixa liberou hoje para os nascidos no mês de fevereiro. Lembrando que no sábado esse recurso já foi liberado para os que eram nascidos no mês de janeiro. Esse saque, André, vai funcionar nos mesmos moldes da primeira parcela. A pessoa entra pelo aplicativo Caixa Tem, bota o valor que quer sacar, gera um código e vai até uma agência da Caixa e tira o dinheiro diretamente no caixa eletrônico. Uma outra alternativa para as pessoas nascidas em fevereiro e janeiro, também já com essa liberação, é transferir esse valor do aplicativo Caixa Tem para a sua conta bancária que usa normalmente. E uma terceira via, André, é para fazer o dinheiro vai automaticamente do Caixa Tem para a conta para quem indicou lá na primeira parcela. Ok, obrigado Lucas Abate pelas informações e a gente segue falando sempre aqui sobre o auxílio emergencial. E a venda de vinhos no país cresceu em média 10% no primeiro trimestre desse ano em relação a 2019. Em meio à crise provocada pela pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, vinícolas comemoram o aquecimento nas vendas. Perfeito para celebrar a vida.
O vinho também ajuda nos momentos difíceis de dor e perdas provocadas pela pandemia. Brindar a vida, principalmente, saúde. A necessidade do isolamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus multiplicou as vendas desta vinícola, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Em março, o aumento da procura de vinhos pela internet cresceu mais de 50%. E em abril, saltou para mais de 60%. As pessoas em casa acabam consumindo mais e o e-commerce acaba sendo um porto ali seguro para as pessoas comprarem, né? 30% do faturamento foi em torno desse kit de caixa fechada com frete gratuito. Em 60% aproximadamente de novos clientes e 40% de recompra, de clientes que já compravam anteriormente. Nesta outra vinícola, na mesma região, a maior do país, as vendas aumentaram 15% nos meses de março a abril em comparação ao ano passado. Apesar da perda provocada pela proibição do funcionamento de bares e restaurantes, a procura pela bebida subiu nos supermercados e lojas especializadas. A pandemia mostrou oportunidades no dia a dia das pessoas que não estão dirigindo, estão ficando mais em casa, em consumir um vinho. Isso para nós foi uma surpresa muito agradável. Só em vinhos, o aumento foi de 50% nas vendas nos últimos 3 meses em relação ao ano passado. Neste ano, é um período que justamente coincide com a pandemia do novo coronavírus. A loja física, que ficou fechada, voltou a abrir, só que com algumas restrições. Por exemplo, olhar, sim, tocar, nunca. O cliente chega e um de nossos atendentes acompanha e faz a separação dos produtos. Esses produtos são embalados, sem que haja, então, o toque do cliente no produto. Entre os cuidados extras, além do rigor com a higiene, está a limitação no número de visitantes. Já o gosto pelo vinho parece não ter limites. Quando se tem vinhos bons, sempre se tem momentos bons. E é lógico que sempre bebendo com moderação, principalmente os nossos vinhos gaúchos, né? A Serra Gaúcha, o vinho branco, é campeão no mundo inteiro, está entre as 3 regiões, né, com o melhor vinho branco do mundo, Glauco. Só para dar aquela esquentadinha, já que está frio, né, André? Não exagere. E outras regiões também, como a região da Campanha, né, plantando uva, da uva Taná, fazendo um sucesso. Obrigado, Glauco Paz, a gente volta amanhã. Até lá, boa tarde a todos.